Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório do Rádio Livre. 34213148. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutores. Boa tarde, doutor Amaro Medeiros. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório. Quem agradece sou eu. Boa tarde. Doutor Amaro, gente, ele é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é coordenador da Unidade Geral de Transplantes do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP. E também estamos recebendo aqui no nosso consultório o doutor Cláudio Lacerda. Doutor Cláudio, muito obrigado por estar aqui no nosso consultório. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Anny. Doutor Cláudio, gente, é chefe do programa de transplante de fígado do Hospital Jaime da Fonte, tem pós-doutorado em cirurgia hepática da Unidade de Fígado da Universidade de São Paulo, a USP, é professor de cirurgia abdominal da UPE e também da UFPE, e ele é diretor da Faculdade de Medicina Uninassal, presidente da APAF, que é a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado, e atende no Hospital Jaime da Fonte. O telefone é o 3416-0075. Hoje a gente vai falar sobre a doação de órgãos. Você já disse para alguém na sua família que você pretende ser doador de órgão? Tem alguém na sua família que deseja ser? O que você pensa sobre esse ato tão importante que pode salvar muitas vidas? Atualmente, existem mais de 1.100 pessoas na fila de espera por órgãos e tecidos aqui em Pernambuco, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente começa essa conversa falando com o doutor Amaro Medeiros, ele que é coordenador da Unidade Geral de Transplantes do IMIP. Doutor Amaro, o senhor faz muitos transplantes de quais órgãos? Veja só, hoje o IMIP é o segundo maior centro de transplante de rim do Brasil e o maior centro de transplante de pâncreas e rim do Norte e Nordeste, provavelmente o terceiro do Brasil. Lá tem uma fila grande de espera? A fila hoje no estado de Pernambuco, do transplante de rim, por exemplo, ela tem em torno de 550 pacientes, mais ou menos. Desses aí, 278 estão no IMIP. Agora, essa fila é muito dinâmica. Como a gente tem transplantado numa velocidade razoável, o ano passado, por exemplo, nós fizemos 275 transplantes. Dá quase um transplante por dia útil, um pouquinho mais. Ela é extremamente dinâmica, não é? E no caso do pâncreas? O pâncreas, ele tem uma indicação, porque o que a gente faz é rim e pâncreas, ele tem uma indicação um pouquinho mais fechada. O que a gente tem realizado é transplante de rim e pâncreas em pacientes que têm diabetes mellitus, estão em insuficiência renal. Na realidade, a fila é bem menor, porque a quantidade de pacientes é menor, que tem que ser diabetes tipo 1, ou seja, diabetes infanto-juvenil, como a gente chamava antigamente. Essa fila é bem menor. Há uma possibilidade de a gente aumentar isso para os pacientes que tenham diabetes sem ter insuficiência renal. Existe um grupo de pacientes que evolui muito mal. A gente está conversando com o povo da endocrinologia para ver se a gente vai por aí. Tá certo. Agora deixa eu falar aqui com o doutor Cláudio Lacerda, que é especialista em transplante de fígado. E no caso do fígado, doutor Cláudio, como é que a gente está hoje aqui em Pernambuco? Então, nós vivemos um momento muito especial na nossa história, porque nós tivemos esse ano, estamos tendo esse ano, um crescimento absolutamente explosivo. Nós fizemos 28 transplantes ao longo desses primeiros 50 dias. Isso projeta mais de 200 transplantes por ano, se a gente continuar com esse ritmo, né? E aí eu quero dizer, Anny, que a gente deve isso ao desempenho da Central de Transplante de Órgãos de Pernambuco, que tem a Noemi Gomes e sua equipe assim, muito empenhados e demonstrando muita competência, muita responsabilidade, muita criatividade. E no mar de notícias, né, que a gente vive, com tantas tragédias, né, a gente tem que realçar isso, né, como uma coisa extremamente positiva. A população de Pernambuco está cada vez mais sensível à questão da doação de órgãos.
E graças a isso nós estamos podendo salvar um número cada vez maior de pessoas que antes morriam na lista de espera sem a chance do transplante. A outra novidade é que a gente iniciou um programa de transplante de fígado no hospital em João Pessoa. Então nós estamos inserindo o estado da Paraíba na geografia da transplantação hepática, não é? Acordando o nosso estado vizinho para a necessidade de desenvolver programas de transplante de órgãos. Os potenciais doadores lá não eram aproveitados como estão sendo agora. Isso é uma coisa também muito positiva. O senhor falou que nesses primeiros dias do ano já teve um número recorde de doações. Essas pessoas já estavam esperando na fila há quanto tempo? Ou se a gente fosse comparar com outros anos, porque o senhor já vem nessa luta há muito tempo, como é que era antes a espera e como é que está hoje, já que a gente vem tendo esse crescimento? Desde o ano passado a gente já vem tendo um crescimento. Isso. Na verdade, a gente tinha uma mortalidade em lista muito alta. As pessoas que se listavam para fazer um transplante de fígado, e o fígado sendo um órgão vital, diferentemente do rim, você vive sem o funcionamento do rim, mas escravo de diálise, né? As pessoas que não têm o fígado funcionando, elas têm uma expectativa de vida curta. Se a doença for grave, ela não sobrevive muito tempo. Então a gente convivia com a mortalidade em lista que chegava a 35%, 40%, que é muito alto, era absurdamente alto. Hoje os doentes que chegam para a nossa lista, e eles vêm de muitos estados, nós chegamos a transplantar pacientes de 11 estados diferentes. Esses pacientes, eles têm uma expectativa de fazer o transplante, dependendo da gravidade da sua doença, num espaço de tempo muito curto. Isso é uma coisa muito positiva. Isso seria quanto tempo, doutor? Olha, meses? Se a gente tiver um paciente com hepatite fulminante, ele é transplantado em 48, 72 horas. Tem uma grande chance de ser. Não há nenhuma segurança em relação a isso, né? Se ele chega com uma doença no fígado, que além de uma cirrose ele tem um tumor, e isso faz com que ele tenha uma prioridade na lista, a expectativa é que ele seja transplantado em 4 meses, 5 meses. Tá? Então isso é um espaço de tempo bastante razoável, que faz com que a nossa mortalidade em lista hoje seja muito pequena. Só complementando, tem uma diferença fundamental entre o transplante de fígado e coração com o transplante de rim. Na realidade, o transplante de fígado e o transplante de coração, ele é um transplante que salva vidas. O transplante de rim, ele não salva a vida. Quem salva a vida é a diálise. O transplante de rim, ele melhora a qualidade de sobrevida e aumenta a sobrevida. Então, esse é uma diferença fundamental. Quando a pessoa recebe um rim, por exemplo, ela ainda tem que passar pela diálise? Não. Não precisa mais? Não, ela não precisa. São 2 formas de tratamento para uma mesma doença chamada insuficiência renal crônica. Uma das formas é a diálise e a outra forma é o transplante. Nenhuma das 2 formas de tratamento cura. As 2 são somente forma de tratamento. A diferença fundamental é que a diálise, ela salva vidas. Por isso a lista de espera para transplante de rim está em torno de 600, 700 pacientes no estado. A lista de espera para transplante de fígado é bem menor, porque a gente, apesar de ter aumentado tremendamente a capacidade de captação de órgão, como o Cláudio levantou, a gente precisa melhorar. A gente ainda tem uma incidência muito grande de negativa da família à doação. E para isso a gente precisa muito de vocês. Essa é a grande dificuldade, doutor. É a família entender que no momento de dor, por exemplo, você pode tirar dali ainda uma coisa boa daquela pessoa que está indo embora, não sei, enfim. Esse é o grande problema? Esse é um dos grandes problemas da doação. Veja, a doação, quem é o doador ideal? O doador ideal é um paciente jovem, 20, 30 anos, rígido, que não tinha absolutamente nada e que faleceu por um acidente. Então, esse é um momento extremamente doloroso, onde a gente chega, o doente é atendido no hospital de emergência, com todas as dificuldades do hospital de emergência, e a gente vai pedir que se faça uma doação. É um momento extremamente complicado. A Central, nos últimos anos, ela melhorou isso tremendamente, né? E graças a isso a gente está conseguindo fazer o que a gente faz. Agora, eu queria que o senhor explicasse para a gente quanto tempo demora
um transplante de rim, por exemplo? Por exemplo, conseguiu o rim, está naquele paciente e ele vai ser transplantado. Primeiro, quais seriam as características que vão dizer assim, esse rim é compatível com você? E aí a gente vai transplantar. E depois, quanto tempo demora o transplante? E depois, como é que fica esse paciente? Veja, o transplante demora a vida toda. A cirurgia em si, 2 horas e meia. O acompanhamento o resto da vida. A cirurgia em si, 2 horas e meia, 3 horas. A escolha do órgão para aquela pessoa, ela depende de um ranking. Esse é um ranking que independe da equipe médica. A gente, quando escreve um paciente, ele tem insuficiência renal crônica, a partir desse momento ele é elegível para realizar um transplante. A partir desse momento existem umas coisas que vão somando pontos. Quanto mais pontos ele tem, mais rápido ele vai ser transplantado, porque ele vai para a cabeça da lista. Então, a primeira coisa é a identidade imunológica. Você tem 2 tipos de doador cadáver e doador vivo. O doador vivo, ele é geneticamente relacionado, ou seja, amigo, e como dizia Jô Soares, cunhado não é parente, não é geneticamente relacionado, tá certo? Isso, quando você tem a mesma carga genética ou extremamente parecida, isso diminui a chance de rejeição. Então a escolha é feita por um ranking, onde em primeiro lugar está a identidade genética, e aí um computador vai pegando esses doentes e comparando ele com o doador, e no final, tempo de espera, idade, criança é sempre prioritária, idade, tempo de espera na lista, tempo de diálise, e tudo isso vai somando pontos. No final a gente recebe uma lista com 12 doentes e é fazer o último teste de compatibilidade, se for negativo, transplantar. Doutor Cláudio, também é assim em relação ao fígado? Não, o fígado é um órgão que tem algumas peculiaridades, né? Ele é um órgão vital, né? Sem o qual você não sobrevive. Ele é um órgão que tem uma anatomia extremamente complexa, tem um funcionamento também, ele é responsável por mais de uma centena de funções. E na história da cirurgia, ele foi um dos últimos órgãos a ser operado. Tá? É um órgão que é operado com... Cada cirurgia no fígado representa um desafio. Tá? As primeiras cirurgias no fígado, os nossos primeiros transplantes, nós fazíamos em 10 horas, 11 horas. Hoje, com a máquina azeitada, com a equipe já muito treinada, porque nós temos mais de 1.300 transplantes realizados, nós fazemos em 5, 6 horas, tempo médio. Né? Mas, diferentemente do rim, o fígado não é um órgão cujo organismo rejeite tanto. O organismo rejeita mais o rim do que o fígado. Então, os nossos desafios são de natureza técnica e se devem também ao fato da gente operar doentes muito doentes, sistemicamente doentes, que coagulam mal, que são desnutridos, que têm um regime de pressão aumentada nas veias do abdômen. Então, o desafio é essencialmente técnico, não é um desafio tão relacionado com a rejeição, com o fenômeno da rejeição, quanto é o rim, quanto é o coração, medula óssea principalmente. Então, a gente se preocupa menos com a rejeição do que os transplantadores de rim. Quando faz o transplante de fígado, como é que fica esse paciente depois? É preciso ter um acompanhamento também, como o doutor Amaro falou? Então, Anne, aí é o céu. A gente realmente se gratifica, é uma satisfação interior que só quem lida com a especialidade, com a atividade, experimenta. Não é? Porque você lida com pessoas que estão condenadas. Não sei se você já viu um doente de fígado, cirrótico, é horrível. Não é? É uma pessoa que está morrendo. Ele é ictérico, ele é desnutrido, ele tem um abdômen enorme, ele tem circulação colateral, ele não raciocina bem, não tem nenhum tipo de libido, de atividade, vida sexual. É uma pessoa absolutamente condenada com a expectativa de vida curta. Você bota um fígado nele, 3 meses depois ele está novo, igual a nós aqui. Ele está vivendo na sua plenitude, com saúde total, entende? E isso é uma coisa fascinante e deixa a gente apaixonada pela atividade. Ele volta ao que era antes, né? Ele volta a ter uma vida normal. Absolutamente normal, sem nenhum tipo de restrição.
A única diferença entre um transplantado e um não transplantado é que o transplantado precisa tomar o remédio para não rejeitar. Ainda assim, é um remédio, hoje, uma medicação que atua muito especificamente na questão da rejeição e o risco dele desenvolver infecção oportunista, por exemplo, no fígado é pequeno, é relativamente pequeno. Aqui pelo painel interativo, a Joana de Olinda, ela está perguntando se há a possibilidade de fazer um transplante duplo ou simultâneo. Ela coloca aqui tipo rim e fígado. Eu acho é possível, sim. Tá? O primeiro transplante de rim e fígado que foi feito no estado foi feito por Cláudio, por mim e mais as equipes no Hospital Oswaldo Cruz. Mas a gente faz rim e pâncreas, rim e fígado, coração e rim já foi feito. Basicamente isso aí, né? E a gente estava ali nos bastidores, né, conversando assim sobre a possibilidade da gente fazer um transplante triplo, que certamente, muito possivelmente, eu nem sei se eu devia falar isso, mas é um transplante. Nós temos um paciente que chegou de Manaus, que é um diabético, cirrótico, com insuficiência renal dialítica. Então, a princípio, ele precisa de um fígado novo, de um pâncreas novo e de um rim novo. Nós estamos estudando esse paciente com muito carinho. Para ver se é possível fazer tudo de uma vez. Isso. Seria melhor para o paciente, porque ele vai para a sala de cirurgia uma única vez. Na realidade seria melhor, só que o trauma cirúrgico vai ser um pouquinho maior. Veja, tem uma vantagem. Se você vai, toda vez que você vai usar um fígado, um órgão, a gente usa sempre do mesmo doador. Isso reduz a possibilidade de rejeição, porque senão você fica meio perdido. Você pega um fígado de um paciente, de um doador, pega um rim de outro, a carga imunogenética dos dois órgãos são completamente diferentes. Ele pode rejeitar o rim, pode rejeitar o fígado e não rejeitar o rim. Fica meio complicado. A gente usa sempre um doador único, mas pegando múltiplos órgãos. Facilita. Nosso consultório de hoje está falando sobre a doação de órgãos. Estamos recebendo aqui o Dr. Amaro Medeiros e também o Dr. Cláudio Lacerda para falar sobre esse tema tão importante e que salva sim, pode melhorar a vida de muita gente, mas depende muitas vezes da família do paciente. Dr. Cláudio, se eu quero ser doadora de órgãos, mas depois que a pessoa falece, a família diz que mesmo sabendo, não permite, não concorda. Vale o que a pessoa diz ou vale o que a família prevalece quer? O desejo da família. Não tem mais aquela questão de documentos. Que antigamente a gente via, né, sou doador de órgãos. Houve essa tentativa, mas teve um efeito contrário. Isso despertou uma desconfiança em relação a uma das coisas, Anny, que é mais séria nesse país, é a transplantação de órgãos. Não existe nada mais sério do que isso. Não é? Acredite que a doação feita de uma maneira altruísta, e só se concebe doação de órgãos assim, desejo, solidariedade humana, ela se destina a um paciente que mais precisa. A lei, ela é feita com esse conceito, com esse objetivo, tá certo? Então, em síntese, se você tem na lista de espera o filho do maior empresário do Brasil, ou o filho do presidente da República, e o filho de José Antônio da Silva, lá do Alto Zé do Pinho, eles vão concorrer na lista de maneira absolutamente igual. O que vai prevalecer dependendo do órgão, a compatibilidade e a gravidade. E só isso. Essa sua resposta, eu acho que responde também ao João Carlos de São Martim, que estava questionando justamente isso. Eles, como aqui não é um país sério, como acreditar se a fila de transplante é realmente séria? E eu acho que ele estava pensando justamente nisso. Se tem alguém de um poder aquisitivo maior na fila, vai passar na frente? Pois é, porque ele está acostumado com as notícias do nosso dia a dia, não é? Mas ele pode acreditar. Se existe alguma coisa nesse país que serve de modelo para o resto do mundo, é a transplantação de órgãos. Não existe um país que trate melhor os pacientes que precisam de transplante de órgãos no mundo do que o Brasil. Vamos começar agora com Fátima de Cajueiro Seco. Fátima, boa tarde para você. Boa
tarde, Ana. Tudo bem? Tudo bem com você? Boa tarde para você e para os doutores. Mas antes eu quero lhe falar uma coisa. É que eu sempre ligo, eu gosto muito de escutar o consultório. Toda tarde eu estou aqui. Que bom. Meu rádio quebrou e eu fiquei triste, né? Passei um tempo sem escutar vocês. Aí meu dirigente da igreja disse para mim, eu ouvi você no rádio. Aí eu disse, eu ligo para eles todos os dias. Só que deu bronca no meu telefone também. Aí eu fiquei morta de vergonha deles. Porque ele escuta vocês também, ok? Agora, ok, mas fique sempre com a gente. Ah, obrigada, Ana. Obrigada a você. Eu quero saber, a minha menina, minha filha falou, que quando eu falecesse, ela doava todos os meus órgãos. Faz tempo que ela falou isso, e eu disse para ela, jamais. Eu não concordava. Mas foi passando o tempo, eu vi tanta gente doente passando na televisão, assim, aquele povo precisando de rins, precisando de transplante de coração, essas coisas, aí me deu a vontade de doar, né? Só que eu te pergunto, a pessoa já idosa, a partir dos 60 anos para cima, pode doar? Eu pergunto aos doutores. Obrigada, amigo. Obrigada, Fátima. Doutor Amaro? Pode sim. Na realidade, hoje em dia, a grande maioria dos pacientes, dos doadores da gente tem mais de 60 anos de idade. O que interessa, na realidade, não é só a idade cronológica, mas a idade biológica. Isso é verdade tanto para o doador como para o receptor. Por exemplo, o receptor mais jovem que a gente já fez, eu acho que era em torno de 2 anos de idade, pela pediatria lá do IMIP, e o mais antigo foi um paciente que eu transplantei de rim com 82 anos de idade, que está muito bem, obrigado. Então, a idade cronológica, ela existe, mas depende basicamente da qualidade dos órgãos e da alocação, tentando parear isso por idade. Você não vai botar um rim de 70 anos de idade num paciente de 19 anos. Então você pode criar o critério de acima de 60 anos ou acima de 50 anos. E aí você vai dar uma coisa bem racional, bem razoável. Agora a gente conversa com o Eduardo lá de Areias. Eduardo, boa tarde para você. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta ao doutor. Eduardo, licença, deixa eu te pedir só um favor. Baixa um pouquinho o teu rádio, porque o retorno tá alto, a gente não vai conseguir te ouvir direito. Melhorou? Melhorou, muito obrigada. Olha só, eu fiz uns exames agora e minha glicose deu 102, o triglicerídeo 820. E eu fiz um ultrassom e o meu fígado está com gordura no fígado. Esteatose hepática no grau 3. Estou correndo algum risco de ter algum problema sério no fígado? Obrigada, Eduardo. Doutor Esteatose é infiltração gordurosa no fígado. Há uma série de condições que podem causar isso. As mais comuns são sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2 é muito comum, colesterol alto, triglicerídeos alto e alcoolismo, né? Excesso de ingestão alcoólica. Então é identificar qual dessas causas está envolvida, no caso do Eduardo, e tratar a causa. Esse é o caminho. A Isabel aqui de Prazer está perguntando pela internet, doutor Amaro, o seguinte. Ela diz que o irmão tem 55 anos e faz hemodiálise há quase 2 anos. Diz que quando o pai casou com a mãe dela, ela era viúva e a mãe tinha 3 filhos do casamento deles e somos mais 3. Ao todo são 6. São 6 filhos. E ela gostaria de saber se apenas os irmãos maternos podem ser doadores de rim para o irmão mais velho ou se todos podem se submeter à doação. Veja só, de novo, quando a gente fala de doador vivo, a gente está falando de doador vivo geneticamente relacionado, tá? Então, se são filhos do mesmo pai, tá? Ou da mesma mãe, todos são geneticamente relacionados. Não precisa ser dos dois. Não, mas é preciso que o receptor seja irmão ou da mesma mãe ou do mesmo pai.
ele vai ter uma chance de ter um doador com uma carga genética idêntica ou por parte da mãe ou por parte do pai. As chances aumentam em quanto, assim? 25%, 30%? A chance de quê? De ser compatível e poder doar? Veja só, na realidade o doador vivo, ele tem... Existe só uma situação onde ele é claramente superior ao doador cadáver. Tá? É quando você tem ele com toda a carga genética igual, que a gente chama de HLA idêntico. O HLA é o sistema que vê essa carga genética. Então, quando ele é idêntico, esse é um transplante maravilhoso. A imunossupressão lá embaixo, super tranquilo. Irmão gêmeo univitelino, por exemplo, é perfeito. Para você ter uma ideia, o primeiro transplante de rim que foi feito na década de 50, por acaso, entre aspas, foi feito com um gêmeo univitelino, que não tinha imunossupressão e funcionou às mil maravilhas. Então essa é a ideia. Afora isso, a sobrevida hoje de um transplante com doador cadáver e com doador vivo que não seja HLA idêntico são muito semelhantes. Então a Isabel pode ficar tranquila e aí também pegar os irmãos e tentarem ser doadores do irmão dela que tem 55 anos e que está precisando dessa doação. Antes disso, escreva ela na lista de cadáver. Olha aí, Isabel. Agora a gente conversa com o Joel Luiz, da Bomba do Emetério, que está na linha com a gente. Joel, boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu gostaria de saber, doutor, assim, há 14 anos atrás, eu tive uma gastrostomia total. Eu perdi estômago, cabeça de pâncreas e baço. Aí eu fui fumante, né? Aí tive 3 pneumotórax seguidos, um constante um atrás do outro. Aí um foi constatado que um é murcho, ele não serve mais para nada. Será que se eu for transplantado esse pulmão, eu fico melhor? Não tem. No caso, não tem absolutamente nenhuma indicação, não há que se falar de pulmão, não. Na verdade, o que está acontecendo com você certamente é um fenômeno de vicariação, que é uma compensação do restante do seu pulmão, e você provavelmente tem uma função respiratória normal. Agora tem a pergunta aqui do Givaldo pela internet. Givaldo é do Janga. Ele diz que tem um vizinho que foi transplantado há mais ou menos 1 ano e que ele agora está fazendo uso de bebida alcoólica. Ele não fala qual é o transplante, mas pelo que dá a entender, pode ser fígado. E pergunta qual o futuro dele, doutor Cláudio, se for fígado, por exemplo. Bem, primeiro precisa caracterizar o que é a ingestão alcoólica, né? Os nossos transplantados de fígado não são proibidos de beber, não são. A não ser quando o transplante foi uma cirrose alcoólica, portanto ele tem uma tendência ao vício e ele terá uma dificuldade muito grande de tomar uma dose só. Por isso a gente proíbe os transplantados por cirrose alcoólica de voltarem a beber em qualquer quantidade. Inclusive, quando a gente transplanta um paciente com cirrose alcoólica, a gente faz algumas exigências, que ele tenha 6 meses de abstinência e que ele passe em teste de avaliação psicológica, psiquiátrica, que nos dê a mínima garantia de que ele não vai voltar a beber excessivamente, senão a gente vai perder aquele órgão, não é? Que poderia ter sido utilizado para uma pessoa com uma chance enorme de cura, de restabelecimento da saúde plena da pessoa. Precisa ter consciência também, né? Demorou Exato. Na fila, esperou, sabe? Infelizmente a gente tem esses casos, sim. Complicado. O Iraquione do Engenho do Meio, doutor Amaro, ele está dizendo que não é doador porque ele precisa de mais esclarecimentos e pergunta como ele pode ter mais esclarecimentos. O que o senhor pode dizer para ele, para que ele tenha essa consciência da importância da doação de órgãos? Veja só, a legislação brasileira que comanda a doação de órgãos, ela é uma das mais rígidas do mundo. A gente usa um conceito que é um conceito de morte encefálica. É um conceito onde você precisa de alguns pontos importantes. Primeiro, a morte ela não vem de uma vez só, ela acontece aos poucos. Por exemplo, você tem um acidente no braço, tem uma gangrena, aquele braço está morto. Você vai lá e tira ele, tudo bem, obrigado. Agora, existe uma parte da gente que depois que ela morre, ela não consegue mais se recuperar. É o encéfalo, que é a parte mais antiga do cérebro.
quando isso aí morre, você não vai ter mais recuperação, é uma questão de horas, às vezes um dia, para que o resto todinho pare. E ele não consegue se recuperar. Na grande maioria dos países do mundo, esse diagnóstico é feito com base clínica. No Brasil, é exigido métodos gráficos para que isso fique documentado. Então, o primeiro é o critério de morte. Ele é absolutamente rígido no país e ele é seguido, precisa ser feito por 2 médicos no mínimo, sendo um deles neurologista, para que isso seja validado. Então, essa é a primeira coisa. Aquela história de a chance de eu não estar morto e tirarem meus órgãos, isso não existe. 2, a retirada de órgão, ela depende do consentimento familiar. Ninguém vai tirar órgão de nenhum cadáver sem que a família participe, que a família discuta se quer doar ou não. Tá? O que a gente precisa, na realidade, é que as famílias se sentem e conversem. É preciso que as pessoas conversem sobre isso, é preciso que as pessoas tirem preconceito de cima disso, que vão me enterrar vivo, vão tirar meus órgãos. Isso não existe, isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Só para vocês terem ideia, numa doação de órgão você tem pelo menos 50, 60 pessoas envolvidas. Então, os critérios são extremamente rígidos. E, de novo, talvez seja a única maneira que a gente tenha de manter uma parte daquela pessoa que a gente gostava tanto viva. Eu acho que doação, de novo, é um chavão que a gente usa há muito tempo, mas doação talvez seja uma das formas mais sublimes de amor. Você está dando alguma coisa de alguém que você gostava para manter a vida de outra pessoa e aquela pessoa está vivendo ali dentro também. Então eu acho que é preciso se conversar sobre isso. É preciso que as famílias conversem, é preciso que as famílias discutam sobre isso. E que a gente consiga, da mídia, o que a gente está fazendo aqui agora, porque é fundamental, quando a imprensa vem, aí a coisa anda. Por exemplo, uma novela falando de doação, a gente tem um boom de doação no país, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Porque as pessoas se sensibilizam com o caso que estão vendo. Exatamente, esse é que é o ponto. Então, veja, eu acho que é preciso que se converse, é preciso que se discuta sobre isso. As dúvidas sobre isso podem ser tiradas na central de transplante. Eles têm um pessoal preparado para tirar essas dúvidas e para ajudar. A gente fala aqui de uma fila de mais de 1.100 pessoas à espera de um transplante de órgãos em Pernambuco, e muita gente não conhece essas pessoas, não sabe a história de luta de cada uma delas, não sabe o que elas estão passando, como o Dr. Cláudio aqui falou e citou alguns casos de pessoas que precisam do transplante de fígado. E aí, para muita gente, eu acho que é o caso do Iraquione que fez esse questionamento, fica, mas eu vou fazer o quê? E será mesmo que vai ser doado? Enfim, é um trabalho muito sério, a gente vem acompanhando há muito tempo, por isso que a gente divulga muito também, porque sabe que é um trabalho sério, um trabalho que está salvando vidas de fato, está melhorando a vida das pessoas de fato, e pede também que vocês sentem, conversem, se conscientizem, prestem atenção, tentem entender a história dessas pessoas, se coloquem também um pouco na realidade delas. Imagina você, Deus livre, né, cada um de passar por uma situação dessa, mas ninguém está livre e a gente pode também precisar. E se a gente precisar, a gente vai querer sim que tenha alguém que pense na gente, que tenha alguém que supere a dor da morte de um parente e respeite a vontade dele, por exemplo, e diga não, ele vai doar os órgãos. Então, vamos pensar mais nisso, mas com carinho. Os médicos estão aqui falando do trabalho sério que eles realizam, um trabalho muito sério, muito importante. Vamos pensar mais com carinho sobre esse assunto, vamos pesquisar mais. Tem a Central de Transplantes também aqui do estado, que vocês podem tirar dúvidas, mas vamos pensar nas histórias que a gente pode mudar com um simples ato de amor. Nosso consultório de hoje está falando sobre a doação de órgãos. Estamos recebendo os doutores Amaro Medeiros e também Cláudio Lacerda. E depois a gente explicar bastante como funciona todo o trabalho de doação de órgãos, a espera, a importância de você ser doador. O Marcelo de Paulista já mandou uma mensagem aqui pelo painel interativo, dizendo que ele é sim doador de órgãos e que já avisou para a família. A Andréa Sarmento, de Boa Viagem,
também está mandando mensagem aqui para a gente, dizendo que é doadora de órgãos e também doadora de medula óssea. Muito importante, né, doutor Cláudio? Sem dúvida, Anne. Inclusive, eu entendo que o Iraquione, que foi o seu ouvinte, que colocou algumas dúvidas, né, em relação a tomar ou não, a ter ou não esse gesto diante da morte encefálica de alguém da família. Se isso acontecesse, espero que não, claro, mas se isso acontecer, Iraquione, você terá duas opções. Você terá uma escolha entre enterrar o seu ente querido ou permitir que os seus órgãos sirvam para recuperar vidas. Quando for tomar essa decisão, pense que nas listas de espera existem seres humanos iguais a nós. São brasileiros que estão sofrendo, que estão com a expectativa de vida curta e que ele tem a possibilidade de fazer uma escolha que poderá contribuir efetivamente para salvar a vida dessas pessoas. E pense também, como você disse, Anne, que um dia ele poderá estar do outro lado. Ele poderá estar do lado das pessoas que precisam desesperadamente de um órgão para salvar a sua própria vida ou a vida de um filho seu, de um ente querido, de um irmão, de um pai, de uma mãe. É o que ninguém quer, tá desse lado, mas se a gente pode ajudar as pessoas que estão na fila, então vamos ajudar, apenas informando para a família e fazendo com que todos os nossos familiares entendam que nós queremos ser doadores de órgãos. Agora, a Olívia de Jaboatão, doutor Amaro, ela está perguntando quais são os transplantes realizados no IMIP. Ela pergunta, é só o de rim, é só o de pâncreas? Não, rim, pâncreas, fígado. Dr. Cláudio é o nosso transplantador lá. Coração, que hoje é o centro que mais transplanta coração no Brasil, até o ano passado. Medula óssea, córnea. José Timóteo Cavalcante Neto, de Brasília, ele está perguntando para o senhor como está o estudo de transplante do rim de porco em humanos e qual a sua opinião sobre esse assunto. Veja, esse é um sonho. Para você ter ideia, a primeira experiência com transplante que foi feita no mundo, ela data do final do começo do século XIX. Foi um cirurgião russo chamado Uman, e o que ele fez, ele colocou um rim de porco no pescoço de um paciente. Evidentemente que não funcionou. Desde então a gente vem perseguindo, a humanidade, os médicos vêm perseguindo isso como uma tentativa de diminuir a quantidade de pacientes esperando, porque aí seria extremamente simples, a gente não teria a fila não existiria, porque seria a gente criar um porco modificado para usar. Isso a gente ainda vai esperar, na minha opinião, pelo menos uns 30 anos para chegar lá. Evidentemente que vamos chegar. Não sei se com porco ou se uma coisa melhor ainda, que seria a construção por engenharia biomolecular de um órgão completamente diferente. Vamos chegar assim, a gente vai precisar de muito tempo para chegar lá. Agora, o Severino do Ibura, da UR5, está dizendo que perdeu um rim em um acidente no ano 2001 e pergunta quais os cuidados que ele deve tomar, doutor Amaro. Veja só, o que aconteceu, Severino, a gente tem uma reserva funcional de rim. E a outra coisa é quando você tira um órgão, o outro, ele cresce e realiza o trabalho do rim que ficou. A retirada de um rim, ela não significa absolutamente nada como risco. Por exemplo, quando a gente faz doador vivo, a gente retira um rim de um doador para colocar no receptor. E é evidentemente que a gente não iria retirar um rim se isso trouxesse algum problema mais sério. Então, a tua vida é absolutamente normal. Por isso que ele está dizendo aqui, então, porque ele não sente nada e realmente ele confirma que a vida dele é normal. Olha, o nosso consultório de hoje está chegando aqui. Eu quero agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente, tiraram dúvidas, vários outros ouvintes aqui parabenizando aos doutores pelo consultório, e eu também reforço aqui, muito obrigada por todos os esclarecimentos e orientações, e parabéns pelo trabalho, doutor Cláudio e também doutor Amaro. Obrigado, Ana. E aos ouvintes, por favor, doem. Parabéns à população pernambucana, que cada vez mais está sensível à questão da doação de órgãos.
É isso aí. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.